2024 nos deu dois filmes de terror barra suspense que de alguma forma envolvem popstars e com álbuns inteiramente feitos para esses filmes. E, legal, é uma boa trend, continuem. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Sorria 2, novo filme de terror dirigido pelo Parker Finn. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, lá em 2022, no primeiro ano que eu tava fazendo vídeos aqui no YouTube pro canal, eu não esperaria que Sorria, que pra mim era mais um meme, era mais um trailer bizarro com aquela cena da cabeça caindo pra baixo, acabaria se tornando um grande sucesso comercial e, além disso, um filme bem bom. Eu gosto do primeiro Sorria e, na verdade, eu passei a gostar mais do filme depois que eu publiquei aquele vídeo lá. Eu ainda tava meio morno em relação ao filme, mas reavaliando naquele mesmo ano, eu acho que ele é bem interessante. Ele é um mix muito legal de terror psicológico um pouquinho mais elevado e art house, com o seu clássico pipocão jumpscare. Eu acho que ele encontra um equilíbrio muito interessante entre esses dois elementos. E não é surpresa alguma, né, que essa produção de 17 milhões de dólares foi o filme de estreia do cineasta Parker Finn, rendendo mais de 200 milhões de dólares no mundo inteiro, seria enxergada aí pela Paramount Pictures como sua próxima grande franquia, sua galinha dos ovos de ouro, seu equivalente ao Invocaverso do James Wan na New Line Warner, por que não? E é até curioso pensar que nesse meio tempo, no intervalo entre os dois filmes, Walter Hamada, que era o chefe da divisão da DC durante aqueles turbulentos anos aí da fase Zack Snyder, os últimos anos antes do James Gunn, ele sai da DC em 2022 e o próximo emprego dele é justamente coordenar uma divisão da Paramount Pictures especializada em filmes de terror em projetos menores que tenham um potencial grande, como acabou sendo o caso do Sorria, que eu lembro a vocês, quase foi descartado no Paramount Plus sem nenhuma reverência. Naturalmente, o primeiro passo dessa nova gestão do Hamada é renovar um contrato aí com o Parker Finn, tendo exclusividade sobre os próximos projetos dele e, naturalmente, eles começariam com Sorria 2, que é anunciado oficialmente em 2023. As filmagens começam no final daquele ano, lá para novembro, e vão encerrar em março de 2024. E o que eu acho muito sábio em relação ao Sorria 2 é que ele vai para um caminho bem diferente do primeiro, não é a sua sequência tradicional, e que também, né, acho que mantendo a Hamada no controle aí, eles mantiveram um bom orçamento aí de 28 milhões de dólares, então não é nada muito exuberante ou caro, então o investimento certamente vai render algum retorno bem positivo, mas a gente fala depois na parte de bilheteria. Resultado do Sorria 2, que é um filme pelo qual eu estava muito curioso, mostra que, de fato, eles têm muitas ideias, que o Parker Finn é um cineasta muito talentoso e, quem diria, né? Eu acho que existe uma forma muito interessante de fazer uma continuação que não vai ser necessariamente uma cópia do anterior, ainda que ele siga a mesma fórmula. A história do filme segue a popstar Sky Riley, vivida por Naomi Scott, enquanto planeja uma turnê de seu retorno aos palcos após um acidente. Ela é amaldiçoada por uma entidade sinistra que a assombra com sorrisos. De primeira, né, quando eles anunciaram que seria um filme sobre uma popstar, eu pensei duas coisas, né? A primeira coisa que eu pensei é um spoiler, eu não vou falar, mas eu fiquei muito feliz de ver que eles de fato fizeram o que eu estava imaginando. E a outra é, que legal, é uma continuação que está dentro do mesmo universo, você tem referências e até alguns elementos do primeiro filme, mas com um personagem completamente novo. É quase como se fosse uma antologia, né? Uma antologia ambientada dentro da mesma caixa de areia e com uma figura radicalmente diferente, uma popstar. Eu acho legal esse distanciamento da personagem da Susie Bacon do primeiro, que era uma psicóloga, que é um tipo de trabalho onde você tem que literalmente ser mais interno. Você está lidando com os segredos das pessoas, com emoções reprimidas. E, às vezes, costuma ser um trabalho meio anônimo, por assim dizer. Já uma popstar é exatamente o oposto e você tem uma exploração muito interessante como a Sky Riley está sendo vigiada por todos, né? Não só pelos fãs, pela mídia, mas pela mãe dela, que coloca ela sob uma coleira praticamente, porque um elemento muito bacana do roteiro que o Parker Finn voltou para escrever é o fato de que a Sky Riley é uma ex-viciada em drogas que passou por um acidente muito severo, custou a vida de um namorado que é vivido
pelo filho do Jack Nicholson. Olha só, ele tem a cara dele, é impressionante. E então, quando os elementos sobrenaturais começam, quando a perseguição imaginária bate na porta da Sky Riley, você tem essa dúvida geral em relação aos coadjuvantes de todos os outros personagens, a mãe, empresário, uma amiga que ela não vê há um certo tempo, de que a Sky Riley pode ter voltado a usar drogas. Então, é uma muleta de roteiro que a gente já viu algumas vezes, né? O próprio remake do Evil Dead do Fede Álvares fez um bom uso disso, mas te dá uma trama assim que é mais carregada, tem mais camadas, tem elementos muito interessantes de aprofundar, tem escapes pro terror que às vezes se manifestam de uma forma de terror público, do tipo, meu Deus, a Sky Riley, eu adoro falar o nome Sky Riley por sinal, está dando vexame numa coletiva de imprensa, está falando a coisa errada na hora errada, e aí você sente aquela vergonha alheia, sabe? Aquela vergonha alheia que corrói imensamente, o que é uma espécie de terror diferente do primeiro Sorria, mas ainda assim que garante que o Parker Finn faça coisas bem assustadoras também, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a história em si, ela segue beats bem parecidos com o primeiro, mas com uma visão de mundo completamente diferente, e eu fiquei intrigado, assim, em como Parker Finn leva a Sky Riley para uma espiral de loucura no terceiro ato, onde você, como espectador, começa a não saber direito o que é real, o que é fantasia, o que é algo que o parasita aí sorridente está colocando na cabeça dela, e por sinal, eu gosto da pequena sugestão, é só uma frasezinha, que um personagem fala que pode ser uma entidade cósmica, ou que te dá um elemento meio Stephen King, Lovecraft, isso é muito interessante. Então esse clímax, ele realmente é um 220. Algumas coisas funcionam, algumas coisas eu acho que fica meio muito à deriva, né? Quase como se o Parker Finn quisesse chegar em um final muito específico, mas ele traçou um caminho tão impossível de chegar que ele simplesmente pula pra lá. Aí eu penso, tá, ainda bem que você pelo menos fez isso, porque essa ideia é muito boa. E o Parker Finn, né, eu sinto que esse filme é um showcase do que ele pode fazer como diretor. Eu já era muito fã do trabalho dele no primeiro, eu achei que foi uma estreia bem sólida. Nesse daqui, ele já chega com os pés na porta, fazendo plano sequência, cena de ação, e eu fiquei impressionado com o repertório que o Parker Finn tem de linguagem cinematográfica, porque eu acho que em 20 minutos de filme, a gente vê um plano sequência, a gente vê brincadeira de perspectiva, ponto de vista, enquadramentos que vão se fechando de uma maneira bem específica para representar como que a Sky Riley é vista pela mãe no mundo, numa televisão. Então eu falei, caramba, esse cara sabe onde pôr a câmera, ele sabe quando dar um zoom, quando movimentar, quando cortar. Assim como no primeiro filme, a montagem é muito hábil para ajudar os jump scares. Eu acho que todos os sustos aqui são muito bem construídos, não é nada muito gratuito. E, de novo, um susto que é feito pela montagem, que mais uma vez é assinada pelo Elliot Greenberg, ele retorna aí como grande parte da equipe. Tem o diretor de fotografia Charlie Sarnoff e o compositor Cristobal Tapia de Vir, né? Essa trinca aí, junto com o Parker Finn, consegue fazer coisas bem espetaculares, de verdade, assim. É um filme que ele sabe muito bem como criar aquela atmosfera, como te dar susto. Eu só tenho um pequeno, puxão de orelha assim com o fato de que, como o orçamento é um pouquinho maior, eles têm um pouco mais de CGI, e aí o gore, apesar de ainda ser bem eficiente, da violência gráfica ter um impacto notável, é um pouquinho mais artificial, né? Você consegue ver que, beleza, computação gráfica, CGI. O primeiro também tinha, mas eu sentia que ele era um pouquinho mais apoiado nos efeitos práticos, principalmente com aquela criatura do final lá, que é inacreditável, né? E eu também preciso destacar, obviamente, uma atriz que eu gosto muito, que eu tava esperando ver ela de novo num projeto grande, que é a Naomi Scott. Ela estourou como a Power Ranger rosa naquele reboot de 2017, e do remake live action do Aladdin, onde ela canta Speechless, lembra? Eu adoro ela nesse filme, até naquele reboot ruim das Panteras lá, até que ela foi boa. E aqui é certamente o tipo de papel que qualquer atriz mataria para ganhar, porque você tem um alcance, uma variedade de tom, de sentimentos, de emoções e de loucura completa que tornam essa facilmente a melhor performance da carreira da Naomi Scott, uma das grandes atuações que eu vi esse ano e, olha, uma das melhores Scream Queens que eu vi em muito tempo. A Naomi Scott grita, berra, fica desesperada, passa por um verdadeiro inferno, por um pânico social também, que tem, às vezes, um elemento meio cartoon, meio cafona, mas que vem também de um sentimento bem honesto, né? Tem
excepcionais momentos de Naomi Scott aqui. Eu acho que ela domina cada segundo de tela. Fico ansioso para ver o tipo de papel que ela vai receber depois desse showcase inacreditável que ela fez. Então, meus parabéns a Naomi Scott, ela também canta super bem, as músicas originais do filme são muito legais. Dou um destaque aí também pro Ray Nicholson, cara, o filho do Jack Nicholson. Tem uma ceninha aqui onde ele entra no modo o Iluminado que eu pensei, caramba, meu, ele é realmente o filho do pai dele. Entre alguns outros aspectos do filme, pessoal, que vão do positivo ao negativo, eu preciso destacar o product placement, o merchan mais na sua cara desse ano. Eu não sei, ele bate de frente com o do Madame Teia. É que o do Madame Teia, putz, o logo da Pepsi matou o vilão, né? É difícil superar esse. Mas, caraca, eu nunca vi tanta garrafinha de água da Voss, aquela garrafa de vidro cara que você vê no mercado aí, que é literalmente água. Nossa, a Naomi Scott deve ter bebido umas 10 dessas no filme inteiro. Umas 10. Tem uma hora que a garrafa cai, quebra no chão, mas o logo da Voss tá intacto. Eu falei, poxa vida, meu. Ô, Alter Amada, você conseguiu esse merchan pro seu filme. Não precisava ter colocado em cada fotograma dele, né? Mas enfim, isso não afeta a análise do filme em si. Eu só achei que é um detalhe curioso de mencionar. Olha, pessoal, eu não achei que Sorria 2 foi melhor do que o primeiro. Eu acho que aquele filme consegue trazer um pouco mais o misto de terror psicológico e terror pipocão, mais do que esse daqui. Eu acho que ele tem grandes sequências, tem uma excelente performance central da Naomi Scott e também um Parker Finn aqui que eu consigo enxergar um diretor com grande potencial para ser um dos maiores assim dessa geração de terror, de verdade. Eu acho que ele sabe dar medo, sabe causar atmosfera e até fazer cenas de ação, né? Quem diria? Tem um pouco de tudo nesse Sorria 2, mas principalmente eu acho que o grande trunfo que eu tiro dele é as possibilidades que ele abre no final dele. O final dele é a melhor ideia do filme inteiro, é o que eu tava esperando que ele fosse fazer, e acho que abre possibilidades aí, certamente, para mais filmes e até para continuar uma franquia de forma bem diversificada em tom, estilo e personagem. Eu acho que o céu é o limite. Pra Sorria 2, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Sorria 2, suas teorias aí para próximos capítulos e filmes dessa improvável franquia. Comentem também quem ganharia um Grammy, a Lady Raven de Armadilha ou a Sky Riley de Sorria 2. Uma boa disputa. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.